Boa tarde, tudo bem? A minha apresentação já está ali? Sim? Bom, eu já estou há algum tempo sentado, né, acompanhando as palestras. Eu não entendo nada de moda, nada. Esse eu acho que é um dos motivos que me fazem me vestir sempre de preto. Talvez seja uma tendência das pessoas que trabalham com tecnologia. Mas, nos últimos 3 semanas, eu diria que eu aprendi muito. Eu tive muitas conversas com o Leonardo Halal, a equipe da Focus, e fui entendendo também o que está acontecendo na inteligência artificial e impactando a moda. Vou tentar trazer aqui para vocês algumas ideias, algumas inspirações do que vocês poderiam já estar fazendo para aproveitar a inteligência artificial. Inclusive, eu tirei algumas fotos e eu vi que muitos de vocês tiram fotos, né? Eu nunca tinha vindo num evento desse, então, para mim, é tudo muito novo. Mas eu sei que, quando coloca assim, umas roupas e umas cores, aí vocês começam a tirar as fotos. Eu imagino que isso vai inspirar depois a criação, né, das peças. Então, o que eu fiz? Eu tirei algumas fotos e de algumas imagens também e fui usando o ChatGPT ao longo da apresentação para ele criar roupas para mim, usando como inspiração as fotos que eu vi aqui. Aí eu vou mostrar o que ele fez. Mas antes eu vou começar com esse videozinho aqui. Há momentos na história onde um simples estalar ressoa através das eras. Em um quarto escuro, um único clique iluminava mais que uma tela, iluminava sonhos. Antes do toque instantâneo, antes do mundo em nossas mãos, havia uma espera, um zumbido, um mundo que surgia pixel por pixel. Uma magia nas linhas de código e nos gráficos primitivos que prometiam um futuro além da compreensão. Vemos progresso não apenas em velocidades e conexões, mas na forma como conectamos nossos sonhos à realidade. De uma janela de tubo, à vastidão do universo digital em um piscar de olhos. Mas em meio à miríade de inovações, ainda há uma reverberação daquele primeiro clique, um lembrete de onde começamos, um eco do passado que nos guia para o desconhecido. Neste infinito digital, aonde o próximo clique nos levará? Eu não consigo deixar de emocionar quando vejo esse vídeo. No final, é o meu filho. Esse vídeo, há 5 anos atrás, era necessário uma equipe de animadores, roteiristas, profissionais de cinema, técnicos de som, técnicos de imagem para produzir. E eu produzi sozinho em mais ou menos umas 3 horas. Ele foi todo gerado com inteligência artificial, menos o final, obviamente, que sou eu com o meu filho. E eu gosto desse vídeo porque ele ilustra também o que é, para mim, o principal valor da inteligência artificial, na medida que ela vai permitir que nós possamos nos dedicar mais tempo para fazer o que a gente mais gosta, delegando para as máquinas aquilo que a gente gosta menos de fazer. Hoje eu sou diretor de inteligência artificial na Exame. Antes eu tive uma empresa chamada Witseed, que era uma espécie de Netflix para empresas, que foi comprada pela Exame, por isso que eu fui para a Exame. E antes disso eu tive uma empresa chamada Inventos Digitais, que ainda existe, né, faz formação de times de tecnologia para startups. E atuo como advisor em startups, empresas, né, com foco em inteligência artificial, em Israel, Portugal, África do Sul, Estados Unidos e Índia. Hoje eu me divido entre São Paulo e Lisboa. Eu moro em Portugal hoje. Muito bem. Então, aqui a gente tem 4 notícias que mostram os impactos, né, da inteligência artificial, sendo que uma dessas notícias, essa maior que está aqui, foi a capa da Exame, de 2 meses atrás, que mostra como que a inteligência artificial, não é agora, mas já está há algum tempo influenciando o varejo, especificamente no varejo de moda, no caso da Renner. Essa é uma capa da Exame de 1971. Quando você chega na Exame, eles têm uma parede, a gente tem uma parede lá com várias capas nossas, né, das nossas revistas. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei lá, quando a gente estava negociando a venda da empresa, eu fiquei muito impactado com essa capa, que é de 1971, que basicamente diz que o capitalismo vai mudar e questiona, provoca os empresários, as pessoas a usar um computador.
O computador vai mudar a forma como as empresas operam, como as pessoas trabalham. Se você não aprender a usar um computador, você vai ficar para trás. E a capa de 2023 fala exatamente a mesma coisa. O capitalismo vai mudar. Se você não aprender a usar a inteligência artificial, é muito possível que o seu concorrente aprenda e isso te deixe para trás. Assim como você não pôde deixar de usar o computador, de incorporar o computador dentro do seu processo de trabalho, e isso para todas as indústrias, você também não vai poder deixar de ignorar a inteligência artificial, que nada mais é do que um avanço, né, um avanço no desenvolvimento dos computadores e da tecnologia. A inteligência artificial ela existe porque nós temos computadores com alta capacidade de processamento, celulares com alta capacidade de conexão, pessoas que postam o tempo todo nas redes sociais todo tipo de conteúdo, imagem, vídeo e texto, e, por isso, nós conseguimos desenvolver um algoritmo que é capaz de, a partir de um texto, determinar qual é a imagem ou qual é o texto que continua aquele primeiro texto que a gente colocou. Então, é simplesmente uma continuidade de um processo que já vem acontecendo há muito tempo. Algum de vocês sabe o que essa imagem aqui representa? Eu fui estudar moda nas últimas 3 semanas e eu cheguei nessa imagem, que, na verdade, ela é o início da computação, eu posso dizer. Isso aqui é um Teilhard de Jacquard. Eu não sei se pronuncia assim. Teilhard de Jacquard. E eu conheci o Teilhard de Jacquard. Todas essas imagens foram geradas com inteligência artificial, tá? Tudo que eu uso aqui. Eu fui uma vez no Museu da Tecnologia em Berlim. E a primeira ala era uma coisa cronológica, né? Eram várias alas e, à medida que você ia andando, você ia meio que vendo a evolução da tecnologia. A primeira ala mostrava um monte de teares. Eu falei, nossa, mas os teares... e o Teilhard de Jacquard, o Jacquard criou um mecanismo onde ele, para você fazer centenas de tapetes iguais, há 3 séculos atrás, você precisava de vários artesãos costurando cada um deles. E o Jacquard criou um mecanismo onde ele colocava o código do tapete num papel, colocava o papel no tear, e aí, automaticamente, o tear reproduzia vários tapetes iguais. Que é muito parecido com a forma como o computador funciona. Foi, inclusive, a inspiração que o Charles Babbage, em 1837, teve quando ele criou a primeira máquina programável. Então, a gente está falando de algo que começou em 1642, mas em 1837, e a gente for falar em inteligência artificial, oficialmente, temos 2 marcos importantes. O primeiro é um artigo publicado por um inglês chamado Alan Turing, onde ele traz essa questão. Será que as máquinas podem pensar? Será que desse processamento mecânico que acontece dentro de uma máquina, de um dispositivo, pode emergir algum tipo de pensamento? E aí ele faz um artigo que, na verdade, é sobre psicologia e filosofia, não tem nada a ver com tecnologia, trazendo essa pergunta. Inclusive, tem um filme baseado na história dele, chamado O Jogo da Imitação. E, em 1955, um grupo de cientistas da computação e cientistas cognitivos, né, neurologistas, se reuniram e escreveram um artigo que é onde aparece pela primeira vez essas 2 palavras juntas, inteligência artificial. E o McCarthy, que é quem criou esse termo, define a inteligência artificial como um momento onde o aprendizado pode ser descrito de forma tão precisa que a gente consegue criar uma máquina que imite esse aprendizado. E esse é o objetivo da inteligência artificial. Então, a gente teve ali, em 1955, que foi também quando começou a ganhar popularidade os computadores pessoais, Personal Computer, PC, e ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, mas num viés muito de acadêmico e de jogos, games, né? Se você parar para pensar na indústria de jogos, quando você joga com a máquina, você não está jogando com outro ser humano, você está jogando com NPC, com uma máquina, você está jogando com uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ficou meio que restrita ao ambiente acadêmico ou a esse ambiente de jogos. E eu me lembro de matérias no Fantástico, na TV, mostrando a inteligência artificial ganhou do Kasparov no xadrez, ou a inteligência artificial ganhou no jogo de perguntas e respostas, mas sempre num ambiente mais restrito. A partir dos anos 2000, a gente começou a ser maciçamente utilizador de inteligências artificiais quando nós começamos a usar as redes sociais. Todo mundo que usa rede social usa inteligência artificial, porque é a rede... Por trás do que um Instagram te mostra, existe um algoritmo que compara você com outras pessoas parecidas com você e recomenda o conteúdo que provavelmente mais vai te deixar
dentro ali da plataforma. Então, a inteligência artificial está lá há muito tempo, sendo usada para nos recomendar conteúdo, mas agora a gente tem esse novo momento onde ela passa a gerar coisas novas e não simplesmente recomendar conteúdo. Essa é a capa do exame que eu comentei, de dois meses atrás. Eu vou falar sobre o case da Renner, só para trazer um case real aqui, que é pré-inteligência artificial generativa. Então, é tudo que a Renner fez antes de existir o que a gente entende como inteligência artificial generativa. Vocês podem perceber que é uma empresa que foi investindo cada vez mais em tecnologia. Eles, em 2018, começaram a organizar uma área de dados, começaram a usar inteligências artificiais para controlar estoque e contrato com os fornecedores, começaram a registrar todos os eventos que aconteciam entre a fabricação do produto e a chegada do produto na loja, começaram a captar os hábitos de consumo dos clientes, quando compravam online, os comentários depois da compra, quantas estrelas estavam dando de avaliação e várias outras métricas que estão nas redes sociais. No mundo físico, começaram a fazer o registro da disposição das roupas nas arárias, de ver que peças eram devolvidas, que peças eram experimentadas. Começaram a criar versões físicas de avatares de corpos brasileiros. Eles escanearam mais de 1.700 corpos em parceria com universidades brasileiras. Digitalizaram todo o catálogo de tecidos, mais de 9.000 tecidos. Então, eles conseguiam não só reproduzir as características, mas também como é que ficava o caimento no corpo dos avatares físicos que eles escanearam e criaram. Então, os designers e os especialistas começaram a criar as peças virtualmente. Essas peças iam para uma impressora, tinha um macacão inteligente que ainda capturava o movimento ali do modelo, da pessoa. Então, eles conseguiam testar um piloto muito mais rápido. As máquinas de costura também ficaram inteligentes, todas elas conectadas a um dispositivo central que podia configurar a máquina. Eu não sei que configurações uma máquina de costura tem, mas provavelmente tem alguma. E eles conseguiam centralizar isso. E a equipe não era só uma equipe de designers criativos e pesquisadores no mundo da moda, eles incorporaram cientistas de dados e analistas de dados dentro das equipes. Não é muito diferente do que a gente faz hoje na Exame, por exemplo. Hoje, na nossa área junto com a nossa editoria, tem um cientista de dados. Na nossa área de atendimento, tem um cientista de dados. Então, a gente vai colocando times multidisciplinares para organizar os dados, no final das contas, para que a gente consiga criar modelos de inteligência artificial. E os resultados é que o tempo médio de criação de uma produção caiu de 95 para 30 dias, e a quebra nas carteiras de pedidos das fornecedoras ficaram 30% menores. Então, eles conseguiram produzir peças muito mais rápido. Esse aqui é um vídeo que mostra o momento da explosão, que foi em novembro do ano passado. Eu gerei esse vídeo com um prompt, está escrito em preto aí, a explosão da inteligência artificial no estilo de Coco Chanel, que eu fui ver. Coco Chanel foi uma estilista importante, e a interpretação da inteligência artificial é que esse carro, eu acho, representa o estilo da Coco Chanel. Inclusive, se você pesquisar Coco Chanel no Google, vai aparecer ela com esse carro. Então, provavelmente, ele deve ter feito alguma pesquisa parecida. Mas, em novembro do ano passado, aconteceu essa grande explosão, que foi o lançamento da OpenAI e do ChatGPT, que, na verdade, faz parte de um movimento maior chamado inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ao contrário da inteligência artificial preditiva, não apenas recomenda conteúdo, mas ela gera novos conteúdos. Ela gera imagens, ela gera vídeos, ela gera texto, ela gera estampa, ela gera cores, ela gera roupa, enfim, apresentações, e a gente vai ver alguns exemplos aqui. 4 conceitos importantes que eu gosto de explicar para ilustrar, no final das contas, de onde vem a inteligência artificial. Então, vou começar pelo primeiro, que é a inteligência artificial em si. E eu gosto de contar a história do Alva John Fisher, que foi o inventor da máquina de lavar. Ele ficava todos os finais de semana, que ele não trabalhava, ele era um metalúrgico, no final de semana ele não trabalhava, ele ficava observando a esposa dele, na beira do rio, lavando as roupas. E ele percebeu que ela fazia movimentos que se repetiam, era sempre o mesmo tipo de movimento. E ela ficava irritada com ele, porque você vai ficar só olhando, não vai me ajudar e tal. Mal sabia ela que ele estava bolando uma máquina capaz de imitar a inteligência que a esposa dele tinha na hora de lavar roupa. Isso é inteligência artificial. É a tentativa de uma máquina imitar um conhecimento que antes só um humano fazia. Então, gosto de contar essa história para ilustrar o conceito de inteligência artificial, que é essa ideia mais ampla de uma inteligência que é humana, mas se tornou artificial porque agora é uma máquina que faz.
E aqui eu vou contar uma outra história para falar do conceito de machine learning. Eu comecei a minha carreira... Isso é uma impressora sendo espancada. Eu não gosto de impressoras por conta dessa história que eu vou contar agora. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Eu trabalhava na área de TI. Na época, era departamento de TI, que se chamava. E não era tão legal quanto era hoje. A gente ficava lá meio isolado, num sótão, assim, um lugar mais escuro. E não sei por quê, por algum motivo, sempre que a impressora travava, achavam que eu tinha que resolver o problema. Mas não tem nada a ver. Aí, essa história é a seguinte: eu estava lá, calculando com 8 casas decimais de precisão a cota do fundo de investimento. Era um cálculo complexo. Sabe aquelas letras todas coloridas que tem na tela do programador? Vocês já viram, né? Nos filmes eles mostram. Eu estava claramente fazendo uma coisa complexa. Era óbvio, né? E o estagiário da área de economia. A área de economia é a principal área do banco. O estagiário da área de economia, eu ouvi que ele estava me chamando. Miguel. Ignorei, botava de fone, né? Agora estou de fone. É óbvio que eu não vou ouvir. Miguel, aí eu continuei lá fazendo a cota do fundo. O cara veio até mim, me cutucou. Eu tirei o fone, esqueci o que eu estava fazendo, olhei para ele. Diga. O toner da impressora travou. Aí eu já estava 5 anos na empresa, já tinha, né, alguma moral, pelo menos eu achava. Aí eu levantei e dei um sermão nele. Falei: eu nunca fiz desatolamento de toner na faculdade, eu não tenho que consertar a impressora, eu estou aqui calculando com 8 casas decimais de precisão, a porcaria da cota do fundo, e você me interrompe. Soltei os cachorros. Conclusão: desse dia em diante, todos os dias, alguém me interrompia para falar da impressora. Então, virou a piada da empresa, e toda hora alguém falava da impressora, que é um dispositivo que eu nunca preciso, mas sempre que eu preciso não funciona. Então, uma coisa que eu tenho muita raiva. Mas o que eu fiz lá? Essa é o maldito cálculo da cota, né? Antes de ter esse sistema, eu percebia que o analista de operações, ele chegava às 8 horas da manhã, ia para o computador dele, fazer alguma coisa, aí depois ele ia até a impressora, onde o toner atolava, e ficava lá uns 15 minutos, aí ele grampeava vários papéis, voltava para a mesa dele, aí eu olhava para a tela, olhava para o papel, dava um check no papel, olhava para a tela, olhava para o papel, dava um check no papel. Comecei a pensar, bom, se o negócio saiu da impressora, estava no computador antes. Se ele está olhando numa tela, o que ele está conferindo está no computador antes. Então, eu posso fazer uma coisa, né, que não precisa da maldita impressora. E aí, o que ele estava fazendo? Ele pegava todo o extrato bancário, que é o que ele imprimia, e comparava com a planilha, que era o controle que ele tinha lá. E aí eu comecei a ensinar a máquina como ela deveria classificar os lançamentos do extrato bancário. Se, por exemplo, eu tivesse lá tarifa bancária, eu classificava como custo operacional. Se tivesse lá emolumentos de corretagem, classificava como tarifa bancária. Se tivesse lá imposto sobre arrecadação, não sei o quê, classificava como imposto. E aí, quando o analista de operações chegava para trabalhar, eu já tinha todas as despesas classificadas e as diferenças calculadas para ele. Se, por acaso, aparecesse no extrato um lançamento que o computador não sabia como classificar, eu tinha que fazer o quê? Ensinar o computador. Isso é machine learning. Machine learning é a forma como a gente ensina o computador a fazer o que ele precisa fazer. No caso do tear de Jacques, o machine learning era o papelzinho. Como é que eu ensinava para o tear qual é o tapete que ele tinha que fazer? Eu botava um papel que tinha vários furos, e, dependendo da organização dos furos, ele imprimia um tapete de um determinado jeito. Então, isso é machine learning. Agora, a gente vai para redes neurais. Eu tenho um filho, vocês viram lá, né, ele tem 5 anos naquele vídeo, mas com 2 anos, ele pegou uma caneta, jogou uma caneta para cima e a caneta caiu. Aí ele pegou uma outra caneta, jogou uma caneta para cima e a caneta caiu. Aí ele pegou meu telefone, jogou meu telefone para cima, meu telefone caiu. Ele reparou, com exemplos, que tudo que ele jogava para cima caía. Tá? E aí os neurocientistas perceberam que nós humanos aprendemos através de redes de neurônios, redes neurais. E lembra que eles eram amigos dos cientistas da computação, que criaram o termo inteligência artificial? Os cientistas da computação pensaram, bom, por que eu não tento criar um neurônio artificial, representar um neurônio na máquina, e fazer com que a máquina aprenda da mesma forma como a gente acha que os humanos aprendam? E aí se criou um campo chamado redes neurais, que tentam imitar o comportamento humano para as máquinas aprenderem de uma maneira parecida com a maneira como a gente aprende, ou seja, com exemplos. Eu não preciso, para eu ensinar para a máquina o que é um cachorro, eu não vou virar para a máquina e falar,
Um cachorro tem 2 orelhas, tem 2 patas, tem uma barriga, tem 2 olhos. Eu não vou fazer isso. Eu vou mandar para a máquina milhões, milhares, bilhões de fotos de cachorro. E essas fotos estão lá na internet, nas redes sociais, tagueadas, porque quando a gente posta uma foto de cachorro, a gente diz que é um cachorro. Então, a máquina consegue aprender com esses exemplos. Isso são redes neurais. Essa imagem eu gerei com o Midjourney, se você vê ali, uma ferramenta de inteligência artificial, e eu pedi para ele gerar no estilo de Van Gogh. Aí eu só coloquei uma foto do Van Gogh para a gente ver, né, como ele tenta imitar o estilo. E o último conceito é o Deep Learning. O Deep Learning nada mais é do que uma rede neural muito complexa, com muitos e muitos e muitos neurônios que só um computador muito potente consegue processar. Só a Microsoft, a Meta, o Twitter, a Apple, só essas empresas que conseguem processar uma quantidade um algoritmo tão complexo como um algoritmo de Deep Learning. Não é à toa que todas as ferramentas de inteligência artificial se baseiam no que está sendo construído por essas grandes empresas. Então, essa aqui eu pedi para ele representar num desenho, né, representar um ser humano fazendo algo complexo no estilo de Monet, e aqui eu botei um quadro de Monet para a gente comparar. Isso aqui é um neurônio, tá? Uma rede neural simples é uma rede neural que tem poucos neurônios. O Deep Learning é uma rede neural que tem muitos milhões de neurônios. Então, são 4 conceitos aí que a gente vai ouvir cada vez mais falar. A inteligência artificial generativa usa Deep Learning, que faz parte de, né, que é um ramo da rede neural, que é um ramo do Machine Learning, que faz parte da inteligência artificial. Quase uma linha do tempo, né? Primeiro começou a inteligência artificial, e à medida que isso foi se especializando, a gente foi tendo diferentes ramificações. Essa aqui foi uma imagem que eu pedi para o ChatGPT gerar, uma imagem que representasse a inteligência dele. Eu pedi para o ChatGPT, faça uma imagem que represente a sua inteligência. E olha que interessante, ele fez um robô que tem um cérebro parecido com um cérebro humano, que está lendo tudo o que acontece na internet e respondendo a alguém, provavelmente nós. Achei que ele fez uma boa imagem. Bom, agora, essa aqui é a tela do ChatGPT. Alguém aqui já usou não usou o ChatGPT? Antes já usou, agora não usou, porque a maioria já usou. Não usou o ChatGPT. Quem não usou o ChatGPT, assusta no começo, mas tranquilo, tá? Eu até hoje me assusto com algumas coisas. Ele tem uma versão gratuita, que é a versão 3.5, que qualquer um pode usar. Você pode ir agora na Apple Store, na Google Store, e baixar a versão 3.5, que é gratuita, ou você pode usar a versão paga. Esses exemplos que eu estou dando aqui, eu usei a versão paga, tá? Então, aqui eu vou fazer o upload de uma foto que a Stephanie me mandou, que ela disse que vocês consultam muitas revistas e tal, então eu peguei essa foto de alguma revista que ela me mandou, e eu vou fazer um pedido para o ChatGPT. Eu estou mentindo para ele, eu estou dizendo que eu sou um estilista, e eu quero que você me descreva detalhadamente as tendências que ele pode observar nessa imagem. Pum, Enter. A imagem mostra uma página de revista aberta com um close-up de um material de tecido em várias cores. No primeiro plano, há um texto que parece discutir tendências automotivas e design, mencionando marcas como BMW e Aston Martin, e falando sobre a experiência sensorial e emocional do design de carros. O material tecido em destaque apresenta uma mistura de cores rosa, verde e amarelo, entrelaçadas de maneira que sugere um padrão ou textura complexa. A página da direita da revista mostra esse material cobrindo um objeto que não é totalmente visível, mas que poderia ser parte de um carro, dado o contexto do texto. Ele está lendo o texto, tá? Também. A palavra Pimp My Ride está escrita em letras grandes e brancas sobre o material, o que pode implicar uma personalização de carros. A paleta de cores vivas e o padrão de tecido sugerem uma tendência para personalizações audaciosas e individualizadas. Ok. Aí, não satisfeito, eu subi... Ela mandou várias páginas, né? Eu subi mais páginas dessa revista. Agora faça uma análise ainda mais minuciosa dessa outra imagem. Trabalho como pesquisador de tendências de moda e quero fazer um report com base nessas tendências para apresentar num congresso.
tipo esse. Bom, a imagem mostra uma página de revista que parece destacar tendências de cores para design para o ano de 2021, conforme indicado pelo título. Do lado esquerdo, há uma menção ao designer social Jan-Misha Gamer, que trabalha com a ideia de reaproveitar resíduos eletrônicos descartados, combinando material de lixo eletrônico com matérias-primas naturais, resultando em um design refinado e ad hoc. Parece que eu entendo tudo de moda aqui, né? Nada, só subir a página de uma revista. Essas informações podem ser úteis para compor, não vou ler tudo aqui, mas ele deu uma coisa minuciosa. Aí depois eu vou subir mais uma imagem, que é essa daí, e agora eu vou fazer um pedido mais complexo para ele. Eu estou pedindo para ele fazer um paralelo entre as tendências anteriores e essa nova tendência que está nessa imagem que eu acabei de subir. E aqui ele começa a fazer o paralelo. Há um foco na tendência Root Symmetry, que mistura cores contrastantes dentro de uma paleta dinâmica e sinérgica que combina tecnologia e natureza. A descrição menciona um novo artifício que liga o orgânico ao ergonômico, com referência a cores energéticas como verde vivo e marrom aconchegante. E aqui ele está fazendo um paralelo. Ó. Fazendo um paralelo com as tendências observadas nas imagens anteriores, percebe-se uma consonância na valorização da natureza e sustentabilidade, mas com uma implementação diferente. Podemos ver uma transição da sustentabilidade para o biomimetismo, onde a natureza não apenas inspira a estética, mas também a funcionalidade e a inovação tecnológica dos materiais do design. E agora, por último, eu pedi para ele criar modelos de camisa que misturam essas tendências, modelos masculinos. E ele fez essas duas imagens, misturando essas duas tendências. Eu não estou falando aqui que isso daqui vai substituir o trabalho de você fazer o desenho das roupas, etc. Mas repara como é uma ferramenta que me expande o repertório. E eu não sei fazer as melhores perguntas, né? Eu estou simplesmente aqui trazendo possibilidades de uso. Provavelmente vocês que já trabalham, provavelmente não, certamente vocês que trabalham com isso há muitos anos vão saber fazer melhores perguntas. Você olha para isso daqui e você vê, essa camisa não está boa por isso. Aí você pode interagir com ele. E você vai conversando com a máquina até você ter o máximo que ela pode te dar, e aí você começa a fazer o seu trabalho em cima de um trabalho que a máquina já fez muito para você. Isso aqui foi hoje, tá? Eu tirei essa foto hoje, eu estava sentado ali, e eu pedi para o ChatGPT descrever as tendências de moda presentes nessa imagem. E ele botou lá. A imagem mostra 3 pessoas em um evento de moda, com um fundo gráfico rosa e azul. O primeiro indivíduo à esquerda está usando boné preto, camiseta de mangas curtas. Ele dá a explicação. E aí eu pedi para ele fazer uma imagem que misturava as 3 tendências. Ele gerou essa. Aí eu pedi para ele fazer com tecido de linho. Aí ele gerou essa. Essa foi uma outra fotografia que eu tirei agora. São várias cores. E eu pedi para ele listar e descrever cada uma dessas cores. Ele fez na lista das 25 cores. Aí eu pedi para ele fazer uma roupa tropical baseada nessas cores. Aí ele fez essas duas. Aí eu pedi para ele fazer uma fotografia de uma modelo em um desfile na praia com essas roupas. E ele fez esses desenhos. Mas aí eu não queria um desenho, eu queria uma fotografia hiperrealista. Aí ele fez esses 4 desenhos. Que são bem realistas. Impressionantemente realistas. E esse ano aconteceu o primeiro AI Fashion Week. Todos os modelos, todas as fotografias foram geradas por inteligência artificial. Essas foram os 3 ganhadores. Em terceiro lugar ficou essa designer. Essa aqui são os desenhos que ela fez, que ela submeteu no desfile. É tudo gerado por inteligência artificial, inclusive o cenário atrás. Foi tudo gerado por inteligência artificial. Não são roupas, são fotografias geradas pelo computador, a partir de prompts. Essa é a Matilde Mariano, que ficou em segundo lugar, lá de Portugal também. Repara que lá no início ele mostra que ferramentas ela usou. Ela usou inteligência artificial e Photoshop. Você não precisava fazer tudo só com inteligência artificial. Você poderia refinar, usar a inteligência artificial para criar uma primeira versão e você elaborava melhor o desenho. E esse foi o ganhador.
o José Sobral, também lá de Portugal, que fez esses desenhos, essas roupas. Ficou muito bom. Quer dizer, eu acho. Vocês dizem se ficou bom. Para um leigo, está muito bom. E eles ainda fez os detalhes, né? Então, bolsa, sapato, etc. E ainda fizeram cenas de tipo backstage, tá vendo? E ainda fez imagens de backstage ali do desfile. Tudo gerado com inteligência artificial. E eu estou mostrando aqui uma pontinha de um iceberg. O ChatGPT, ele é uma espécie de iPhone das inteligências artificiais. Existem milhares de ferramentas de inteligência artificial hoje. Inclusive, eu fico o dia inteiro testando ferramentas de inteligência artificial. Como todo dia alguém me pergunta qual ferramenta eu posso usar para tal coisa, eu criei esse site. Isso aqui são só os assuntos. Tem inteligência artificial para agronegócio, imagem para texto, desenho, LinkedIn, recrutamento, educação, scanner, tradução, texto para vídeo, guia de prompt, captura de movimento, jogos. Não vou ler tudo. Então, se você escanear esse QR Code, você vai direto para o meu guia de ferramentas de inteligência artificial e lá você pode ficar navegando nas várias ferramentas que eu já avaliei aí nas últimas semanas. E aqui eu vou mostrar algumas, tá? Essa é uma das que eu uso há mais tempo, se chama Fireflies, é uma ferramenta que me transforma quase num deus. Eu consigo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu consigo participar de 3, 4, 5 reuniões ao mesmo tempo. Como? Ele está conectado com o meu calendário. Todas as reuniões que eu convido ele automaticamente entra na reunião. É uma pessoa a mais, é um robô, né? É um robô, um participante a mais da reunião. E aí ele grava toda a reunião. E depois que ele grava a reunião, depois que acaba a reunião, ele me dá um resumo da reunião. Aqui está a transcrição, e ele me dá um resumo da reunião. Ele separa a reunião em tópicos, né? Introdução, discussão do Google Meet, no caso dessa reunião aqui. Ele extrai da reunião itens de ação, tarefas que as pessoas combinaram que vão fazer depois da reunião. Ele diz quais são as palavras-chave. Nessa reunião, falamos sobre inteligência artificial, transcrição, ferramentas, Notion, Excel e produtividade. Isso aqui foi uma palestra que eu dei online para o Mercado Livre. Então, de fato, foram esses tópicos que eu falei. Ele classifica as falas das pessoas. Ele diz aí para mim que, ao longo dessa reunião, foram feitas 42 perguntas, uma menção a preço, 23 menção a métricas, 43 menções a tarefas e 15 menções a datas. E se eu clicar ali em questões, eu vou lá no mouse e clico em questões, ele já vai filtrar para mim todas as falas que foram feitas que eram perguntas. Se eu clicar ali em métricas, ele já vai filtrar todas as falas que eram relacionadas a métricas. E ele analisa sentimento. 66% do tempo nessa reunião foi neutro, 25% positivo e 9% negativo. Se eu clicar em negativo, ele filtra as falas que foram negativas. Ele diz quem falou por quanto tempo. No caso, eu falei quase o tempo todo, porque eu estava dando uma palestra, né? Até porque eu não falo tanto assim. E ele tem um bot. Eu posso ir lá para o bot dele e perguntar, por exemplo, o que foi falado nessa reunião sobre o Excel. E ele vai lá, ler toda a transcrição da reunião e me dá uma resposta com base nessa pergunta. Essa aqui é uma outra ferramenta que cria slides. Se você entra nela e fala assim, cria um slide sobre a história da moda no século XX, com 7 slides. Ele vai criar os 7 slides e depois você só edita os slides. Essa aqui é uma ferramenta legal. Hoje eu tenho na Exame 5.000 alunos. Eu vou pedir para vocês fazerem um teste agora. Por que começou a acontecer? A gente criou o curso em janeiro. Em janeiro eu tinha 100 alunos. Aí foi um super sucesso. Em fevereiro a gente tinha 500. Em março, 1.000. E hoje eu tenho 5.000. Aí o aluno me pergunta coisas do tipo, quando é a prova? Qual é a matéria da prova? Qual é o livro que você falou? Sei lá, como é que eu faço para emitir uma segunda via do boleto? Esse tipo de coisa, que são perguntas robóticas. E eu tinha que parar a minha vida para ficar respondendo eles. Então, o que eu fiz? Eu peguei a transcrição de várias reuniões que eu fiz com os alunos, tirando dúvidas deles. Eu peguei o manual do aluno, eu peguei o FAQ que a gente tem no site, e eu subi para uma inteligência artificial e conectei essa inteligência artificial com um WhatsApp. Provavelmente esse QR Code joga para um WhatsApp, certo? Se você mandar um áudio para esse WhatsApp, vocês vão ver a minha voz clonada respondendo esse áudio.
Sugiro que vocês façam esse teste. Vou dar 1 minuto para vocês mandarem um áudio para o Miguebot, que é o nome dele. Pode falar o seu nome, fazer uma pergunta sobre inteligência artificial. Todas as ferramentas que eu avaliei estão lá dentro da inteligência dele também, então ele pode te recomendar ferramentas de inteligência artificial. Se você tiver dúvidas sobre o MBA da Exame, ele pode tirar dúvidas sobre o MBA da Exame também. E ele pode te responder por áudio com a minha voz. Bom, então isso é um uso de inteligência artificial para atendimento. Essa aqui, especificamente, eu estudei especificamente para mostrar aqui, que é uma ferramenta de inteligência artificial para gerar estampas. Chama-se Fabric Gene. Eu testei essa ferramenta ontem. Eu escrevo um texto, que nem eu escrevi o texto para gerar um vídeo, para gerar as imagens que eu mostrei para vocês, e ele transforma esse texto numa estampa. Eu posso simplesmente definir os parâmetros da estampa que eu quero, quais são os elementos, o estilo, o tema, a cor de fundo. Eu posso subir um texto e uma imagem, eu posso subir só uma imagem, eu posso subir uma descrição. Tem várias formas de input de informação para dar contexto para a ferramenta de inteligência artificial gerar a minha estampa. Eu tirei essa foto ontem, com a Bug, obviamente, minha cachorra ia se chamar Bug. Peguei um close dela e pedi para ele gerar uma estampa com flores, né, floral brasileira, verão. E ele gerou essa aqui. E aqui ele já gerou e eu já posso comprar uma cortina com essa estampa. Escolher o tamanho, não sei o quê, eu não comprei ainda. Mas eu poderia comprar uma cortina com essa estampa. Essa aqui é uma outra ferramenta, essa é uma ferramenta que a Renner usa. Essa ferramenta que eu vou mostrar agora. Você sabe as referências que você viu para a ferramenta e ele já começa a criar os elementos, classificar automaticamente as cores, os tipos de tecido. Criei uma biblioteca para você com os tipos de modelo, modelagem. Ele manda direto para a fábrica. Ou para uma loja online também. Chama-se CLO. C-L-O. Essa aqui é uma outra ferramenta chamada Heuritech Methodology. Eu achei legal essa, quando eu vi uma, eu não sei quem é que estava falando, mas ela estava falando que mapeando os influencers, né? Mapeando os influencers para ver o que os influencers estão vestindo e usa essa informação para tentar prever qual vai ser a tendência. Então essa ferramenta, isso aqui é um caso de uso deles, né? Eles analisaram 3 milhões de imagens, analisam 3 milhões de imagens diariamente. Basicamente, você chega para a ferramenta e fala assim: eu quero que você siga as imagens desses 300 influencers aqui. E aí, todo dia, ele vai pegar tudo que os influencers que você definiu postaram e vai classificar. Que tipo de camisa, que tipo de cor, que tipo de tecido, que tipo de sapato, etc, 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 etc. Todo dia vai te dar essa classificação. Depois, você vai... que é essa segunda etapa, né, de reconhecimento de imagem. E, com essas informações, você consegue descobrir qual é a tendência, segundo o algoritmo deles aqui, com 90% de acurácia. Ele pega mais de 3 milhões de imagens diariamente, extrai mais de 2.000 produtos detalhadamente dessas imagens e, com o algoritmo dele, consegue prever, com 1 ano de antecedência e 90% de acurácia, qual é a tendência do ano seguinte. Heuritech. Isso aqui é uma empresa que faz todo o processo de desfile online também, chama Virtual Fashion Show.
A Adobe é a criadora do Adobe Photoshop, Adobe Premiere, uma empresa que já há muitos anos trabalha, é a principal ferramenta de produtividade para quem cria imagens online, e eles fizeram um evento recentemente, onde eles apresentaram o Adobe Firefly, que é uma ferramenta de inteligência artificial generativa para edição de imagens, de vídeos. E esse vídeo ilustra o que dá para fazer. Innovative in a spaceship on top, got the bacon, drop the patience, Hall of Fame, the record breaking. I'm in your face and I keep it blatant. Call up your squad on the phone. Ele criou a borda da imagem, não sei se vocês repararam no vídeo. Sleep in your shoes, already laced up. No, they couldn't tame us. The future is here, you better wake up. Check this, this is happening now. Now, this is happening now. Check this, this is happening now. Check this, this is happening now. This is happening now. Está disponível. Se você botar Firefly Google, enter no Google, você cai na página que você pode usar uma ferramenta como essa. E a Adobe também lançou recentemente, nesse mesmo evento onde eles anunciaram o Adobe Fireflies, eles também mostraram esse vestido interativo. Que é uma roupa interativa, uma roupa viva, segundo eles. Que pode se comportar de acordo com a música que está tocando, de acordo com a vontade de quem está vestindo. And the possibilities are endless. Fashion doesn't have to be static, it can be dynamic and even interactive. And we're excited for a future where there's more ways to express yourself. Todas as empresas estão adotando as ferramentas de inteligência artificial. Muito em breve, a Microsoft vai estar colocando o próprio ChatGPT, que eu mostrei aqui para vocês, dentro do Word, do Excel, do Teams, do Outlook. É uma forma diferente de trabalhar, é uma forma diferente de editar imagem, de criar texto, de analisar o mundo ao seu redor. Eu, muitas vezes, estou andando na rua, vejo uma... Eu gosto muito de andar na rua e ficar vendo a arquitetura dos lugares. Vejo um prédio esquisito. Outro dia eu estava olhando em São Paulo, vi aqui em São Paulo um prédio com uma escada de incêndio super estranha. Eu falei, nossa, deve ser... O cara copiou aquilo de algum arquiteto famoso, não é possível. Eu tirei uma foto, que nem eu tirei aqui a foto de uma paleta de cores, e perguntei para o ChatGPT que arquitetos inspiraram essa fotografia. E ele me respondeu com uma lista de arquitetos, que depois eu pude... Isso é uma coisa inimaginável um tempo atrás, né? É uma nova forma de aprender, é uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de enxergar o mundo. Eu falo que é uma verdadeira transformação cognitiva, similar ao que aconteceu com a internet. Quem imaginou que a gente, antes de existir o Google, que a gente ia ter poder fazer qualquer pergunta e a máquina responder para a gente? Foi uma... Nossa, agora o Google responde todas as perguntas. E é a mesma sensação. É a mesma sensação que eu tive lá no meu vídeo que eu mostrei lá no começo. Quando eu sentei na frente do computador pela primeira vez, eu digitei dir. Era um comando muito simples. Dir. D-I-R. Representa diretórios. Eu digitei dir, apertei Enter. E apareceu na tela a lista de diretórios da máquina. Eu achei aquilo inacreditável. Meu Deus, eu aperto o negócio aqui e sai ali. Meu Deus, que coisa incrível. E é a mesma coisa. Eu vou para o ChatGPT, tiro a foto de um prédio e pergunto quem foi o arquiteto que inspirou aquela construção, e ele me responde de uma maneira coerente, de uma forma que eu jamais conseguiria sozinho alcançar aquele conhecimento, ou que ia me demorar muito mais tempo para gerar aquele conhecimento. E ele não só me ajuda a ter essa resposta, mas ele me ajuda a fazer outros desenhos parecidos com aquele, a criar outras imagens, outros textos, poemas, música, apresentação em cima do que eu estou vendo ao meu redor. Esse aqui é um vídeo que eu vi também nessa minha pesquisa, que eu acho que fala um pouco, ele foi também gerado com inteligência artificial, é um vídeo de 2021, foi gerado com inteligência artificial, e ele fala de uma maneira bem interessante sobre essa relação da moda também, com a tecnologia, com a inteligência artificial. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês.
Eu acho que pode aumentar um pouquinho o volume do vídeo. As roupas da coleção da empresa, né? Eu não conheço essa marca, não sei se é boa, não sei se é ruim, mas o vídeo, para mim, ele fala, no final das contas, sobre uma coisa que é única, né, da humanidade, que é o amor, né, no caso, né, dos dois personagens ali, e que deixa o mundo colorido, né? Quando ele beija a menina ali no final, ele começa a vestir as roupas coloridas. E quando ele não está ali com ela, quando ele está dentro daquele mundo interno, né, onde todo mundo se veste de preto e branco, um mundo robótico, sem vida, sem cor, ele fica ali triste, né? Aquilo não tem sentido, e ele só encontra um sentido e cor e as roupas coloridas quando ele encontra o amor ali com aquela menina naquele beijo. Então eu acho que isso é uma coisa que eu vi presente aí nesse vídeo, e que aqui eu tive, acho que foram 3 reuniões com o pessoal da Focus, e eu fiquei impressionado com a paixão que o Leonardo Halal, não sei se ele está ouvindo aqui, que ele fala sobre o tema. Assim, eu aprendi muito com ele, foram 3 horas onde eu aprendi sobre a moda. Eu lembro que ele falando assim, e que eu acho que tem tudo a ver, o nosso mercado é um mercado sensorial, eu preciso tocar a roupa, eu preciso sentir a roupa, eu preciso ver como é que vai ser aquilo. Ele falando das viagens, eu preciso viajar para ver o que está acontecendo lá. Vocês estavam aqui fazendo uma apresentação, a pessoa que está aqui falando sobre as tendências que ela viu, ela não está simplesmente analisando um PDF que o ChatGPT pode fazer, ou analisando uma paleta de cores, ela está contando a história da vida dela, colocando a verdade dela naquilo que ela está enxergando. E ela pode, sim, e deve usar a inteligência artificial para, ao invés de perder tempo classificando as fotos por cor,
classificando os tecidos por tipo de tecido, analisando os dados de venda da última coleção com um monte de planilha, está conversando com as pessoas, está conversando com clientes, está indo para mais eventos, está criando coisas que a máquina não é capaz de criar, porque a máquina não consegue capturar o espírito do nosso tempo. Ela consegue combinar muitas coisas muito rápido, aumentar o nosso repertório, mas a iniciativa de criar alguma coisa, de julgar se aquela criação faz sentido, de explicar para os outros quais são as tendências, de criar as tendências, ela não tem como ser feita por uma máquina, porque é uma percepção humana. É algo que acontece nas interações que nós temos uns com os outros. Se fosse um robô aqui dizendo quais eram as tendências, vocês não iam estar prestando atenção. Mas como era uma pessoa que fez várias viagens e que estuda isso há muitos anos e que tem uma história de vida produzindo roupas com linho ou com, sei lá, lycra, ou não sei quais são os outros tipos de tecido, a gente está interessado em ouvir aquela história e saber por que aquela pessoa que pode ter usado a inteligência artificial acha que isso vai ser uma tendência. E é isso que eu estou vendo vocês fazendo aqui. Então, eu queria encerrar fazendo esse convite para vocês que não usaram ainda o ChatGPT, que não usaram a inteligência artificial, comecem a usar hoje. Tira foto dos estandes, pede para o ChatGPT te ajudar a entender aquilo, te dar ideias em cima daquilo. E eu tenho certeza que vocês vão ver as capacidades aí cognitivas de vocês se expandirem com tecnologia e vocês conseguirem ser, no final das contas, mais humanos, justamente por estarem usando mais tecnologia. Então, é isso. Obrigado. E, se quiserem fazer qualquer pergunta, ainda temos aqui algum tempo. Esse QR Code vai para o meu Instagram. Eu costumo postar algumas coisas lá de vez em quando sobre inteligência artificial, que é basicamente a única coisa que eu sei falar atualmente. Eu não sei se a gente tem alguma dinâmica de perguntas aqui. Eu acabei não perguntando. Geralmente, nas palestras tem um final com perguntas, porque sempre surge muita pergunta. Como é que vocês querem fazer? Eu posso dar um microfone? Se tiver perguntas, alguém tem alguma pergunta? Essa, antes de mais nada. Temos pergunta. Eu repito a sua pergunta para todo mundo poder ouvir. Eu usei de graça. Eu entrei lá no... Deixa eu voltar aqui no site, para vocês poderem ver. Depois me adicionem lá no Instagram, peçam uma apresentação, eu mando, não tem problema nenhum. Essa aqui, né? Olha a bug aí, que bonitinha. Fabric Gene. Se você digitar Fabric Gene no Google, você vai entrar nesse site. Aí você vai clicar aqui em Try Now, vai preencher o formulário, subir as imagens e demora umas 4 horas, mais ou menos. Aí ele te manda um e-mail, e no e-mail tem um link. Quando você clica no link, você cai nessa tela aqui. É bem simples de usar, tão simples quanto preencher um formulário. E, na verdade, essa pergunta é boa porque é exatamente a principal transformação que a gente está vendo. O ChatGPT ele é tão simples de usar quanto o WhatsApp. É igual ao WhatsApp. A única diferença entre o ChatGPT e o WhatsApp é que, do outro lado, não tem um ser humano, tem uma máquina. Essa é a única diferença. É uma diferença na usabilidade. Antes, para você usar esse tipo de tecnologia, você tinha que ser... Eu lembro quando eu comecei em 2013, 2014, tinha que ter uma equipe de 10 engenheiros especializados em machine learning, deep learning, entendendo aqueles neurônios, aquela maluquice toda, para conseguir fazer um negócio que era muito pior do que isso aqui. Hoje, você, com o celular, consegue produzir coisas que são inacreditáveis. É uma revolução na usabilidade. O Google fez uma revolução na usabilidade. Antes do Google, você entrava nos sites, no KD, Alta Vista, era uma complexidade você achar conteúdo na internet. O que o Google fez? Um prompt. Era uma página com um campo de texto que eu apertava um negócio que eu queria e apertava Enter. É igualzinho o ChatGPT. Igualzinho. A diferença é que o ChatGPT não me responde uma lista de coisas que eu tenho que depois ficar pesquisando. Ele já me dá o texto, porque muitas vezes o que eu quero é um texto que considere várias referências diferentes para produzir o resultado que eu quero. A minha recomendação é você usar... eu vou dar um exemplo. O ChatGPT ele lança versões novas muito rápido, tá? Essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui agora, ela foi lançada, sei lá, tem umas 2 semanas. E eu vou perguntar para ele a sua pergunta. Oi, ChatGPT, tudo bem? Eu estou aqui com uma pergunta de uma pessoa que quer saber qual é a melhor forma de começar a aprender a usar o ChatGPT. O que você pode sugerir para ela?
aprender a usar o ChatGPT? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Ok. Ela não entendeu o que eu falei, eu vou falar de novo. Qual é a melhor forma de aprender a usar o ChatGPT? A melhor forma de aprender a usar o ChatGPT é praticando. Comece fazendo perguntas simples e converse comigo. À medida que ganhar confiança, pode experimentar com comandos mais complexos e tarefas diferentes. Estou aqui para ajudar e responder às suas perguntas. Por isso, sinta-se à vontade para continuar a conversa e explorar como posso ser útil para você. ChatGPT, eu estou aqui terminando uma palestra sobre inteligência artificial para pessoas que trabalham na moda. E eu estava aqui assistindo algumas palestras antes, e eles estavam falando sobre a importância da brasilidade como uma das tendências de moda. Então, eu queria que você fizesse um poema para mim, falando sobre a importância da brasilidade para o futuro da moda no mundo. Claro. Vou criar um poema sobre a importância da brasilidade na moda. Na passarela do mundo, a brasilidade brilha com esplendor. Um tesouro de cores e culturas, um desfile de calor. As florestas, as praias, a alegria que contagia. Na moda, a brasilidade é uma bela sinfonia. Com estampas vibrantes e cortes inovadores, o Brasil inspira designers, criadores de valores. A diversidade é a chave, a riqueza da nação. Na moda, a brasilidade é uma celebração. Dos trópicos ao asfalto, da cidade ao sertão, a brasilidade é uma fonte de inspiração. No futuro da moda, ela vai se destacar, com seu charme e autenticidade a brilhar. Assim, no mundo da moda, a brasilidade é a estrela, um símbolo de criatividade que se revela. No palco global, ela vai ecoar. A brasilidade na moda nunca deixará de brilhar. Espero que este poema ajude na sua palestra sobre a importância da brasilidade na moda. Se precisar de mais ajuda ou informações, é só dizer. Ok, eu preciso encerrar a palestra porque meu tempo acabou, mas eu estou nervoso aqui. Eu não consigo pensar numa frase de impacto para encerrar essa palestra, então vou pedir a sua ajuda para me dizer uma frase curta de impacto que motive as pessoas que estão aqui a começarem a usar a inteligência artificial nas suas vidas. Claro, entendo sua preocupação. Aqui está uma frase de encerramento impactante. Embrace a inteligência artificial hoje para moldar um amanhã mais inteligente e inspirador. Não é suficiente, ela falou abrace. Ela errou, tá vendo? Então, abrace a inteligência artificial hoje para você ter um futuro mais promissor. É isso mais ou menos que ela disse. Então, obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, eu estou por aí.